Confissão, primeira parte. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Lucas 23, versículo 34. A missa principia com a confissão. A confissão é uma prece na qual confessamos os nossos pecados e pedimos à Nossa Mãe Santíssima e aos santos para que intercedam junto de Deus pelo nosso perdão, pois apenas os limpos de coração poderão ver a Deus. Nosso Senhor inicia também a sua missa com a confissão, embora ela seja diferente da nossa neste ponto. Ele é Deus e, portanto, sem pecado. Qual de vós me arguirá de pecado? A sua confissão não pode, portanto, ser uma prece pelo perdão dos seus pecados, mas sim uma oração pelo perdão dos nossos pecados. Outros teriam gritado, amaldiçoado. Ter-se-iam contorcido quando os cravos atravessaram seus pés e as suas mãos. Nem a revolta nem a vingança encontram, porém, lugar no peito do Salvador. Os seus lábios não proferem uma única exclamação de represália contra os seus algozes, nem sequer murmuram uma prece para obter mais forças que lhe ajudem a suportar as suas dores. O amor encarnado esquece a angústia e, naquele momento da agonia concentrada, revela algo na altura da profundidade e inspiração do maravilhoso amor de Deus quando Jesus pronuncia a sua confissão. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele não disse, perdoa-me, mas sim, perdoai-lhes. O momento da morte era certamente o mais adequado para provocar a confissão do pecado, porquanto a consciência, na solenidade das últimas horas, afirma a sua autoridade. Nem sequer esboço de contrição se escapou dos seus lábios. Jesus associou-se aos pecadores, mas nunca se associou ao pecado. Tanto na morte como na vida, ele nunca teve a consciência de ter descurado um único dever para com seu Pai Celestial. E por quê? Porque um homem imaculado, absolutamente isento de culpa, é algo mais que um homem. É Deus. E é nisso que reside a diferença. Nós vamos buscar as nossas orações as profundidades da nossa consciência do pecado. A própria palavra perdoa prova que Ele é o Filho de Deus. Repare-se nos termos em que Jesus pediu a seu Pai que nos perdoasse. Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quando alguém nos ofende ou censura sem razão, nós comentamos amargamente a falta de conhecimento de quem assim procede. Quando, porém, nós pecamos contra Deus, Ele encontra uma desculpa para perdoar: a nossa ignorância. Não há redenção para os anjos caídos. As gotas de sangue que caem da cruz na missa de Sexta-feira Santa de Cristo não tombam sobre as suas cabeças. E por quê? Porque eles sabiam o que faziam. Eles previam as consequências dos seus atos, tão claramente como nós vemos que 2 mais 2 são 4, e que uma coisa não pode existir e deixar de existir ao mesmo tempo. Verdades desta natureza, uma vez compreendidas, não podem ser refutadas, pois são irrevogáveis e eternas. Foi essa razão pela qual, quando os anjos decidiram revoltar-se contra o Altíssimo, não puderam voltar atrás com a sua decisão. Eles sabiam o que estavam a fazer. Conosco, no entanto, é diferente. Nós não vemos as consequências dos nossos atos com a mesma clareza, porque somos mais ignorantes que os anjos. Se contudo soubéssemos que cada pecado de orgulho tece uma coroa de espinhos para a fronte de Jesus, se soubéssemos que cada transgressão dos seus divinos mandamentos é a negação da própria cruz,
Se soubéssemos que os atos da avareza e soberba correspondem aos cravos que trespassam as mãos e pés de Jesus, se conhecendo a bondade de Deus, continuássemos a pecar, nunca teríamos sido salvos. É apenas a nossa ignorância do infinito amor do Sagrado Coração que nos abrange na prece da sua confissão, anunciada do alto da cruz. Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Estas palavras devem ser gravadas no íntimo das nossas almas e não constituírem desculpa para a nossa reincidência no pecado, mas serem antes um motivo de contrição e penitência. O perdão não é uma negação do pecado. Nosso Senhor não nega o horrível fato do pecado, e é precisamente neste ponto que o mundo erra, pois considera-o como que um retrocesso ao processo evolucionário, uma sobrevivência de influências do passado, e identifica-o com a verbosidade psicológica. Numa palavra, o mundo moderno nega o pecado. Nosso Senhor lembra-nos que Ele é a mais terrível de todas as realidades. Sendo assim, por que é, porém, que Ele deu uma cruz àqueles que não pecam? Por que é que deixou derramar sangue inocente? Por que é que estão ligados ao pecado sentimentos horríveis como a cegueira moral, a covardia, o ódio e a crueldade? Por que é que Ele saiu do reino do imaterial, revestiu a forma material e permitiu que a inocência fosse crucificada no madeiro? Jesus, que amou os homens até o ponto de morrer por eles, permitiu que o pecado exercesse a sua vingança sobre ele, para mostrar todo o horror representado pela crucifixão daquele que mais amava. Aqui não há, portanto, negação do pecado. A despeito de toda a monstruosidade que ele representa, a vítima perdoa. A morte de Jesus revela a suprema depravação do pecado, mas tem também a marca de perdão divino. Sendo assim, não há homem que, olhando para um crucifixo, possa afirmar que o pecado não é uma coisa grave, nem também possa asseverar que ele não tem perdão. Pela maneira como sofreu, Jesus revelou a realidade do pecado. Pela maneira como suportou os seus tormentos, ele revela sua compaixão pelo pecador. Ele é a vítima que sofreu e perdoa. Assim, na vítima tão humanamente bela, tão divinamente adorável, qualquer de nós pode recordar um grande crime e um grande perdão. Sob o escudo que é o sangue de Cristo, podem abrigar-se os maiores pecadores, pois esse sangue tem o poder de sustar as marés da vingança que ameaçam submergir o mundo. O mundo pode explicar o pecado à sua maneira e desculpá-lo. Só no Calvário podemos encontrar o perfeito conhecimento da divina contrição do pecado perdoado. A renúncia voluntária e o divino amor transformam um pecado na ação mais nobre e na mais suave e piedosa súplica que o mundo jamais viu e ouviu, a confissão de Cristo. Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aquela palavra, perdoai, que soou do alto da cruz naquele dia em que o pecado se ergueu a toda altura e com toda a sua força para ser vencido pelo amor, produziu um eco que ainda não se extinguiu. Pouco antes da sua morte, o Divino Salvador instituiu os meios para prolongar o perdão, através do espaço e do tempo, até o fim do mundo. Reunindo à sua volta os membros da sua igreja, ele disse aos seus apóstolos: aquele a quem perdoardes os pecados serão perdoados. Em qualquer ponto do mundo dos nossos dias, desde então, os sucessores dos apóstolos têm o poder de perdoar. Não nos cabe perguntar: mas como pode um homem absolver os pecados se realmente um homem não tem esse poder?
é Deus quem perdoa, por intermédio do homem. Pois não foi essa a maneira como ele perdoou aqueles que o pregaram na cruz, visto que estava revestido da natureza humana? Não será, pois, razoável esperar que ele nos perdoe os pecados por intermédio de outras naturezas humanas, às quais ele conferiu esse poder? E onde encontraremos essas naturezas humanas? Lembro, a propósito, a história daquela caixa, cujo conteúdo fora durante muito tempo ignorado e até ridicularizado pela sua provável insignificância, até o dia em que foi aberta e se descobriu que encerrava o coração de um gigante. Essa caixa existe em todas as igrejas católicas e damos-lhes o nome de confessionário. Alguns ignoram-na ou escarnecem-na, mas a verdade é que nela se contém o sagrado coração de Jesus, que perdoa os pecadores por meio da mão do sacerdote que se ergue, tal como ele perdoou quando as suas mãos se ergueram e foram pregadas nos braços da cruz. Na realidade, existe apenas o perdão de Deus. A exclamação "perdoai-lhes" foi preferida uma vez, num ato divino e eterno, com o qual a humanidade entrou em contato através dos tempos. Assim, como não podemos ouvir as melodias e palavras que pairam no ar, a não ser que liguemos os radioceptores, também as nossas almas só podem sentir a alegria eterna da divina exclamação "perdoai-lhes", acorrendo ao confessionário, onde nos será dado ouvir a divina palavra soltada do alto da cruz. Deus deseja que, em vez de negar a culpa, o espírito dos nossos dias a admita. Olhe para a cruz em busca do perdão. Deus quer que as consciências desassossegadas, que não podem encarar a luz e receiam as trevas, procurem alívio, não no domínio da medicina, mas sim na divina justiça. Aqueles cujos espíritos estão imersos nas sombras devem recorrer à confissão, único meio de expurgar as suas culpas. Em vez de enxugar as suas lágrimas em silêncio, os pobres mortais devem procurar a mão que lhes enxugue o pranto e os absolva. A maior tragédia da vida humana não é precisamente aquilo que às almas acontece, mas sim aquilo que lhes falta. E haverá maior tragédia do que a falta de paz provocada pelo estado de pecado, cuja absolvição não se procura. A confissão proferida aos pés do altar é uma declaração da nossa ausência de merecimento. O confiteor da cruz é a nossa esperança de perdão e absolvição. As feridas do Salvador foram terríveis. A pior de todas, porém, será aquela que for infligida pelas nossas culpas. O confiteor pode salvar-nos, pois quando o pronunciamos, admitimos que carecemos de perdão e muito mais do que podemos supor. Conta-se que certa religiosa, estando um dia a limpar do pó uma pequena imagem do Salvador, a deixou cair. Apanhou-a intacta, beijou-a e colocou-a no seu lugar, dizendo: "Se não tivesses caído, não terias percebido este ósculo." Penso a propósito, se Deus, nosso Senhor, seria para nós o que é, se jamais tivéssemos pecado, pois se assim fosse, não poderíamos chamar-lhe Salvador.